Olá, meus amigos, companheiros. Estamos aqui para mais um estudo à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Hoje o nosso tema está baseado no capítulo 23, Estranha Moral, itens 4, 5 e 6. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece para nos conectarmos ao plano espiritual e buscarmos a harmonia e a paz de que precisamos. Aqueles que quiserem me acompanhar, fechando os olhos, rogamos a Jesus, nosso Mestre, neste instante esteja conosco, nos amparando, nos protegendo através dos nossos mentores, nossos protetores, fazendo a paz, a harmonia e o entendimento, e nos inspirando para bem compreendermos as lições de hoje. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Para nós podermos falarmos sobre o assunto, eu vou compartilhar minha tela. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui para vocês, para facilitar o nosso estudo também, tá? Eu vou compartilhar essa tela, só um minuto. Isso. Esse é o tema de hoje, né? Abandonar pai, mãe e filhos. Está lá nos itens 4, 5 e 6. O objetivo deste estudo é a gente refletir sobre estas frases, né, que às vezes nos parece um pouco incomum, né? Fere um pouco os nossos ouvidos, né? Como é que Jesus falou para nós abandonarmos pai, mãe e filhos? Enfim, mas nós temos que entender que o problema talvez esteja no significado das palavras, né? Então, as contradições nos debates são muitas vezes fruto das diferentes interpretações que a mesma palavra oferece para nós. E Sócrates, um filósofo grego da antiguidade, já nos dizia que deveríamos nos orientar para bem definir o termo antes de começarmos a discutir qualquer coisa. É por isso que a gente trouxe aqui, adquirir esse hábito de enunciar a terminologia correta. A gente iria poupar tempo para que o grupo compreenda melhor esse significado, né? Então, estranho, né? O que é estranho? É achar extraordinário, é achar diferente, fora do comum. Até aí, tudo bem. Imoral. Vem da raiz latina morais, que são costumes, conduta, comportamento, modo de agir. Tá? É o conjunto sistemático de normas que orienta o homem para a realização do seu fim. No Livro dos Espíritos, na questão 629, fala que a moral é a regra do bem proceder. Isto é a distinção entre o bem e o mal. E funda-se na observância da lei de Deus. Então, é essencial regra do bem proceder. E ele conclui e diz que o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre essa lei de Deus. Então aqui nós conseguimos definir então o que é estranha moral e do que nós vamos falar, né? Mas ainda continuamos no significado das palavras, né? Do que realmente disse Jesus. A gente está lembrado que na Bíblia, em diversos momentos, a gente fica em dúvida com as informações que a gente tem. Olha só um exemplo disso. Da mesma palavra significa duas coisas, né? Um período qualquer de tempo e a revolução diurna, por exemplo, a tradução por dia. Daí a crença que o mundo foi feito em 6 dias, né? Então, fica difícil, às vezes, entender se você não for lá naquele tempo tentar investigar como as pessoas falavam, qual era a cultura da época. Um outro exemplo bem conhecido é aquela palavra que significa camelo, né, que era utilizado uma palavra para as duas coisas, um camelo e um cabo. E ficou traduzido por camelo na Bíblia. Então, na alegoria, passar pelo buraco da agulha, né? Um camelo passar pelo buraco da agulha. Então, é necessário, então, isso diz Kardec, né, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos
pela influência que ele exerce sobre o gênero particular de seus idiomas. Que sem esse conhecimento escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Então, esclarecida essa questão de significado, de tendência das palavras, vamos para o texto evangélico. O que Jesus nos diz no item 4? Que aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Isso está em Mateus, né, capítulo 19, versículo 29. Então, o que ele quer nos dizer com isso? Emmanuel nos traz, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo Renunciar, de renúncia, quer dizer, lá no capítulo 154 de renúncia, diz que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Ele nos diz também que se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, seus irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Olha que interessante. Nós temos que colocar em mente que existe, sim, algo maior nos esperando. E os momentos certos para acontecer determinadas coisas em nossa vida. Não existe o acaso, então está tudo conjugado. Sem querer discutir as palavras, né? Deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidente. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renúncia à família seria a negação dessa própria doutrina, não é isso? E no item 5, ainda em questão de abandonar pai, mães e filhos, ele também, Pedro diz assim para ele, então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus lhe observou, né, corroborando com o que ele tinha dito antes. Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então aqui ele vem confirmar, isso está em Lucas, né, capítulo 18, versículos de 28 a 30, ele vem aqui novamente confirmar aquilo que ele tinha dito lá atrás. A gente tem que entender essa separação. E a gente fez uma lógica aqui da separação, um gráfico, para a gente poder entender melhor isso. A gente vai ver que tem uma razão muito interessante sobre tudo isso e que nós já praticamos aqui na vida material. Querem ver? Por exemplo, no interesse da pátria, né? O que marcha em defesa do seu país? Essa pessoa abandona o seu lar para ele cumprir com um dever, com sua obrigação perante o país. Um outro exemplo, no interesse da família, de formar a família, né? Não tem a filha que deixa os pais e acompanha o esposo? Então, isso precisa acontecer, não tenha dúvida, né? E no interesse da vida futura, nós temos aí o exemplo dos apóstolos, como a gente leu agora há pouco, quando eles dizem, né, nós deixamos tudo e te seguimos. Isso nos traz o entendimento, né, e que Kardec, através do Evangelho segundo o Espírito, conclui dessa forma, que a própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter, e não de abandono da família em si, né? Então, o que nós concluímos? Que o abandonar pai, mãe e filhos não é rejeitar a família,
Isso seria a negação da própria doutrina de Jesus, com certeza. Mas é, sim, os interesses da vida futura que prevalecem sobre os interesses humanos. Isto está plenamente de acordo com a doutrina de Jesus. Ele não fica se contradizendo, né? Isso está de acordo com essa doutrina. E ainda nós temos no item 6, onde ele traz que dispor dos seus bens, né? Disse-lhe uma outra pessoa que chegou junto a ele, disse assim: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. E Jesus lhe responde: quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Então, ele traz uma outra figura que também vem dizer a mesma coisa. Mas ele, neste momento, ele faz com que a gente repense três aspectos, né? Fala sobre a edificação do reino de Deus em nós, o trabalho do arado, que o trabalho edificante representado pelo arado, e o alerta para não se olhar para trás. Então, essas três figuras aqui, a gente tem que dar uma pensadinha sobre elas, porque elas vão nos trazer um entendimento um pouco mais aprofundado. Olha o que ele nos diz aqui, que para edificar o reino de Deus dentro de nós, temos que seguir os ensinamentos e os exemplos do Cristo, principalmente praticá-los, pois que fé sem obras é nada. Para tanto, requer de todos nós o trabalho edificante na prática do bem com o devido esforço, a perseverança constante e a vigilância, para não se voltar para trás, largando o arado. O arado é o nosso instrumento, né? A edificação do reino é interessante porque até então a gente está pensando que ele vai largar o arado, enfim. Não, mas ele vai largar o trabalho. Ele vai olhar para trás e vai se perder fazendo o sulco da terra. Então ele precisa realmente entender que o caminho que ele agora abraçou, porque no momento que ele pegou o arado, ele começa a arar a terra, ele não pode largar. Ele não pode mais abandoná-lo, sob pena dele se perder, de estragar a terra ou perder o seu tempo. Mas é interessante porque Antônio Luiz Saião, em Elucidações Evangélicas, à luz da doutrina espírita, ele traz um entendimento para a nossa reflexão sobre essa figura, né? Vamos ver aqui o que ele colocou para nós. Aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás de si, não é apto para o reino de Deus. É preciso que as condições pessoais, egoísticas, não vos façam voltar atrás e abandonar a obra que tendes de executar. Isso é uma grande verdade, né? Quando a gente abraça a obra, a gente vê tantas dificuldades, né? A gente é tão cobrado também pela família, porque nós temos que fazer renúncias, nós temos que deixar coisas para construir junto com Jesus. Os trabalhos na casa espírita, os trabalhos junto à sociedade, eles nos chamam e nós precisamos renunciar a certas coisas. O convívio com a família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, né? O lazer, que muitas vezes gostaríamos de estar fazendo e que tantas pessoas fazem. E nessas condições a gente tem que estar muito firme nos nossos propósitos, né? E o Antônio ainda, Antônio Saião, ele ainda continua, dissesse assim: começastes a caminhar para a frente, segue o vosso caminho, pois parar é recuar. Aquele que enxerga a luz, aquele que enxerga a verdade, não pode mais dizer que ela não existe. Não pode mais fechar os olhos ou virar as costas para ela, porque ele já sentiu o que isso lhe faz.
como isso lhe torna uma pessoa melhor, os sentimentos. As coisas do mundo materiais são mais imediatistas, estão no nosso dia a dia, sim, mas elas não podem ofuscar os nossos olhos. Como diz, começastes a caminhar para a frente, segue, porque recuar, parar é recuar, porque parar é recuar. Então isso é importante, meus irmãos. Pensemos assim. E nós temos o Espírito de Emmanuel também, em um texto, um capítulo chamado Arado, no livro Pão Nosso, que nos diz assim, que o arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que ela produza. E ele diz assim: constrói o berço das sementeiras e a sua passagem ao terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Que lindo, né? Olha só, já aprofunda ainda mais. E qual é a conclusão disso? Que é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmos. Estamos arando em nós mesmos. Tudo o que construímos, tudo o que fazemos, todas as renúncias que fazemos, tudo aquilo que almejamos na vinha do Senhor, são os sucos que cavamos em nós mesmos, na nossa própria evolução espiritual. Não fazemos nada para os outros, porque tudo o que plantamos, iremos colher. Tudo o que fazemos é para o nosso próprio bem. E assim, reflitamos o símbolo de Jesus. O arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Examinemos isso, meus irmãos. Vamos refletir. Reflitamos nas passagens que Jesus nos deixou. E essa nos cala muito fundo, como trabalhadores, na última hora, como trabalhadores da vinha do Senhor. Agradeço a todos os irmãos por estarem nos assistindo e acompanhando conosco essas mensagens do Evangelho. Para encerrar, então, trago de novo uma prece, rogando, nosso Pai querido, que nestes momentos em que vivemos, com as dificuldades, as doenças, possamos encontrar forças, paz e entendimento na Tua mensagem. Que clareie a nossa mente, nosso coração, e que principalmente nos dê energia para continuarmos trilhando o caminho que conduz até Ti, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Muito obrigado. Fiquemos em paz, meus irmãos.